Olá, eu sou a professora Rayane Balsam e nessa aula especificamente vamos tratar o cenário atual da cadeia produtiva de alimentos, principalmente alguns conceitos, a segurança alimentar e, vamos dizer assim, as tendências do mercado de hoje. Bom, especificamente a gente vai falar um pouco sobre agroindústria, né? Essas aulas são correlacionadas a outros conceitos, como commodity especialidade, também, onde já tem esse conteúdo aí no canal. É, então, o que é a agroindústria, né? O que ela trata? A transformação de matéria-prima agropecuária em qualquer nível. Então, a questão aqui, a palavra-chave é agregar valor a matéria-prima, né? Principalmente a matéria-prima in natura. Então, para isso, a agroindústria, a gente usa muitos conceitos que vão embasar, vamos dizer assim, esse agregar valor. Né? Então, a partir de quê? A partir da sazonalidade, da perecibilidade, das características do fruto, né, ou da matéria-prima, que muitas vezes a gente fala sobre alimentos climatéricos e não climatéricos, a variabilidade e também a segurança alimentar e algumas, vamos dizer assim, certificações de qualidade. Falando então do primeiro conceito, a sazonalidade é o período natural da produção daquele cultivar, né, daquela planta. Ou seja, é um momento ideal em termos de temperatura, agroclimatologia, ou seja, temperatura, solo, enfim, todas as características ambientais em termos gerais, que a planta vai se desenvolver no melhor modo possível. Isso acarreta, então, características de qualidade, principalmente sensoriais e físicas, fisicoquímicas, ideais para a produção de transformação, né? Ou transformar aquele fruto, aquela cultivar. Então, por exemplo, no caso específico da sazonalidade, existe a sazonalidade, por exemplo, do tomate, tem características específicas, apesar de que no Brasil muitas vezes a gente tem, vamos dizer assim, o tomate o ano inteiro, mas ele tem características intrínsecas dele de, por exemplo, de temperatura, né, e de produção. Vou fazer um exemplo clássico aqui, por exemplo, o clássico da jaca, né? A jaca é um fruto, vou pegar uma exceção aí. A jaca, ela tem uma sazonalidade, por exemplo, né, no período do final do ano, né, já a partir de novembro até mais ou menos fevereiro. Então, assim, essa é a sazonalidade, é onde aquela fruta ela vai se desenvolver no melhor modo possível, mais natural possível. Então você vai ter características, vamos dizer assim, sensoriais de qualidade excepcional. Por exemplo, a goiaba também, é o período sazonal da goiaba, o período da manga, né? Então, assim, você tem um período específico, apesar de que a gente tenha basicamente o ano inteiro a disponibilidade, mas a sazonalidade faz com que o preço, vamos dizer assim, a quantidade desse fruto seja produzida em maior quantidade e também o preço então vai diminuir, né? Já que nós temos uma grande oferta desse fruto, né? Então essa questão da demanda e da oferta também ela é muito importante em relação à sazonalidade. A perecibilidade é o tempo limitado para processar aquele fruto, custo elevado para prolongar o seu tempo de prateleira, ou seja, no caso específico, quando ele vai apodrecer, quanto tempo para que ele possa perecer. E também em relação não somente a... Porque as frutas em geral, né, a matéria-prima, o consumidor ele quer mesmo, né, uma quantidade do ano inteiro. Mas a fruta, normalmente fruta, ela é perecível, então precisa também ter um custo elevado também de quê? De prolongar essa vida de prateleira, de armazenamento, de estocagem. Então a perecibilidade é um dos fatores importantes em relação a isso. Coisa importante são conceitos a respeito de frutos climatéricos e não climatéricos. Os frutos climatéricos são aqueles que amadurecem mesmo depois de serem colhidos, né, em sentido geral. Eles têm uma substância chamada etileno, que mesmo depois de colhidos, por exemplo, no caso da banana, mesmo verde, né, não muito verde, mas já, vamos dizer, verde ainda, ela
ela vai amadurecer fora do pé, vamos dizer assim. A gente chama essas frutas, a gente chama de climatéricas. Por exemplo, banana, tomate, mamão, manga, normalmente plantas de origem tropical. Os não climatéricos são os frutos que perecem e apodrecem após serem colhidos, por exemplo, a maçã, laranja, melão. Então, elas vão apodrecer, não tem esse processo de amadurecimento depois da colheita, né? Então, esse é um fator importante. Variabilidade, é difícil controlar, né? Os vários fornecedores e etc. Outra coisa importante também em relação a isso é a demanda. Ou seja, as pessoas querem goiaba o ano inteiro, mas a goiaba não vai ser produzida o ano inteiro, a planta não produz, então precisa analisar bem essa variabilidade. A gestão desses resíduos também, a legislação ela é bastante precisa a partir disso, e a regulamentação governamental a respeito de todos esses fatores, principalmente a geração de resíduos. Bom, quando a gente fala de cadeia e fluxo, nós temos então os produtores de insumos, né? Então toda a cadeia, produtores rurais, a agroindústria, né? Os mercados dentre eles, e os distribuidores e o consumidor final. Todas essas partes, né, da cadeia, elas são extremamente importantes, principalmente hoje mais o consumidor, né, que vai determinar o que vai ser produzido aí, principalmente em relação às commodities brasileiras e internacionais. Existe uma demanda, e essa demanda vai ocasionar então uma oferta, ou seja, a escolha da produção dessa cadeia a partir do consumidor, das necessidades desse consumidor. Então, em relação a isso, a indústria tem uma atitude, né? É atitude no sentido que ela vai observar nessa indústria de alimentos quais são os alimentos que o consumidor mais quer. Aqui nós vemos que os derivados de carne ainda são bastante, têm uma relevância muito grande, principalmente em bilhões de reais. Depois nós temos aqui chás, cafés, o café com certeza no Brasil, os açúcares, enfim, dependendo da demanda, né, do consumidor, você vai observar também uma maior, vamos dizer assim, vontade, vamos dizer assim, na produção industrial, logicamente, derivada dessa procura. Em relação, então, às características do mercado brasileiro, o preço ainda é um fator relevante, logicamente, né? Principalmente a partir da inflação, e o valor nutritivo também, são dois fatores importantes. O segundo fator é a saúde e o terceiro a conveniência, mas o primeiro sempre no Brasil ainda, o preço em vez da qualidade, né? Outra coisa importante a ser, vamos dizer assim, relatada aqui são as tendências. Essas tendências, o que seria a tendência? A tendência seria que, quando a gente fala de agroindústria e agronegócio, nós observamos, então, o que o mercado pode demandar futuramente, né? Então, nós observamos além, basicamente. Então, quais são as tendências, soluções simples, com certeza, a praticidade, alimentos práticos, né, a serem consumidos e preparados em casa com rapidez e gosto, né, essas características sensoriais bem desenvolvidas. Os alimentos, mas por sua vez também alimentos mais naturais, com essa demanda da saúde, né, principalmente. Preocupação com os carboidratos, nós vimos aí nos últimos anos essas dietas low carb, principalmente low carb, né, com baixo teor de carboidratos. Alimentos com fibra dietética, porque elas aumentam, né, a saciedade e também vão promover um pouco mais a saúde, principalmente a respeito de algumas doenças crônicas. E o teor de gordura também diminuído, né? Como, vamos dizer assim, a tendência também é diminuir a quantidade de gordura, principalmente a gordura saturada, a gordura trans, né? Então também essa é uma tendência do mercado. Algumas questões relacionadas ao mercado brasileiro, né? Nós somos grandes produtores de commodities, nossa, nós somos um dos maiores produtores de commodities, principalmente de carne bovina e de frango. Somos um dos maiores exportadores também de suco de laranja
congelado, né, do país, do mundo, né, 82% do suco de laranja produzido no mundo é brasileiro. Também somos ótimos produtores e exportadores de açúcar, de café e café solúvel e também de soja em grãos, ou seja, grandes commodities, somos grandes produtores e também grandes exportadores. Bom, dentro também desse panorama, nós temos algumas certificações, é importante para exportação também, principalmente produção de commodities, né? E alguns desafios aí a serem resolvidos aí no futuro. Quais são eles? Principalmente a segurança alimentar. A respeito das certificações, muitos países só aceitam produtos certificados, né? Então isso também faz parte do protecionismo do mercado. Algumas dessas legislações são a ISO 9001, a ISO 22000 e a ISO 16000 também. Em termos de normas, né, nós temos algumas importantíssimas, principalmente sobre a rotulagem. Alguns produtos, por exemplo, devem constar, por exemplo, que tem glúten, lactose, enfim. E a legislação de rotulagem, ela constantemente ela está sendo modificada, própria pelas necessidades dos consumidores e do mercado. Há também essa característica dos aditivos alimentares, como e quanto eles são colocados nos alimentos, contaminantes, resíduos, principalmente da agronomia, na produção da matéria-prima, métodos de análise de amostragem também e principalmente a higiene dos alimentos, ou seja, manipulação. Bom, as tendências específicas da cadeia de alimentos, ou seja, a preocupação dos organismos geneticamente modificados, os transgênicos também chamados, as tendências também a aumentar nos últimos anos, tem aumentado muito o consumo de orgânicos no Brasil, né? E por isso tem diminuído também o preço, então é mais acessível. Mudanças no setor de distribuição, principalmente a questão dos modais e do transporte, aproveitamento dos resíduos e controle ambiental. A legislação também é bastante rígida nesse sentido de controle. E os produtos de exportação, ou seja, algumas certificações importantes a respeito dessas certificações e a necessidade de implementação dessas certificações. Bom, a tendência também no Brasil é dessas especialidades, como a cachaça, o pão de queijo, etc. Né? São coisas que são características de especialidades no Brasil. Também como, por exemplo, as frutas, o churrasco, né? Então, são características da nossa cultura muito importantes para a exportação. Quais são os desafios do Brasil? A infraestrutura, com certeza, a cadeia do frio, manter isso, protecionismo, né, o mercado, qualificação da mão de obra, também muito importante, adequação a níveis, vamos dizer assim, de qualidade internacional e fiscalização quanto ao cumprimento dessas normas específicas. Tudo isso requer muito investimento e muito treinamento, né, e ainda estamos aquém dessas certificações, infelizmente, mas estamos progredindo. E por fim, nós temos então aqui a conclusão que nos leva a que o agronegócio em geral ele requer uma segurança alimentar, certificações, a necessidade do consumidor em termos de, vamos dizer assim, demanda, né? E nisso nós temos abrangência na tecnologia de alimentos, ciência de alimentos e engenharia de alimentos. Desde já agradeço. Até a próxima.